Paz do Senhor, queridos. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé, por favor. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia, se você tem uma. Se você não tem, por favor, compre. Jeremias, capítulo 33. Verso de número 3. Jeremias 33, versículo 3. Estou lendo na RA. Pai, nós te adoramos, Senhor. Não há nada mais precioso do que o Senhor. Não há nada maior do que o Senhor. Não há nada mais perfeito do que o Senhor. Não há ninguém que tenha o controle como o Senhor. Nos submetemos, ó Pai, nesta noite, à Tua grandeza, ao Teu amor. Nos submetemos a quem Tu és, ao Teu governo, à Tua autoridade. Pai, como homens pequeninos que somos, ó Pai, mas chamados, escolhidos para ser filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nos apropriamos da cruz, do sangue de Jesus, que nos santifica, que nos justifica, Senhor. E queremos, ó Pai, nesta quinta-feira, dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai, toda adoração, toda exaltação, derramar os nossos corações, conectar as nossas mentes, Senhor. Recebam o culto que é para o Senhor. Abençoe os que estão aqui, que puderam sair e estar aqui conosco, Pai, dando um culto ao Senhor. Abençoe aqueles que estão em casa, os que estão distantes, mas também são conectados conosco. Pai, que juntos, em um só Espírito, em um só corpo, como uma noiva, como uma igreja, como aqueles que são escolhidos pelo Senhor, que possamos oferecer um culto racional, mas agradável, perfeito ao Senhor. Que os nossos corações estejam totalmente ligados ao Senhor, sensíveis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam aqui. Pai, anjos guerreiros, que o Senhor dê ordem, Pai, aos Teus anjos, para que eles acampem em volta dessa igreja, Pai, em volta das pessoas que estão aqui, nas casas, nas famílias. Pai, guarda as famílias, Senhor. Erga e restaura as famílias, Senhor. Fale com as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, somos o Teu povo. Pai, somos o Teu povo, somos os escolhidos. Somos aqueles que vão sentar numa mesa. Somos aqueles que vão sentar junto com o Cordeiro. Somos aqueles que vão passar o resto da eternidade com o Senhor, Pai. Oh Deus, queremos Te dar um culto. Queremos prestar este culto ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Jeremias capítulo 33. Versículo 3 diz o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não conhecem, não sabem. Versículo 6. Eis que lhe trarei a ela, a Nova Mutum, ao Mato Grosso, ao Brasil, a saúde e a cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e de segurança. Restaurarei a sorte da Yami, da noiva de Nova Mutum e de todo o Brasil, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade,
com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Amém, queridos? Em cima dessa palavra, que você possa adorar com todo o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que delícia ver essa igreja cheia de pessoas. Como é bom, né, queridos, estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo. Esses dias de lockdown faz a gente pensar naquelas nações que não podem estar igual nós estamos aqui hoje, reunidos para adorar o nosso Deus, o nosso Pai, em liberdade. Infelizmente, muitos países não se podem fazer isso. E isso acaba gerando em nós um temor diferente, uma vontade, uma expectativa, uma alegria de estarmos numa nação onde nós podemos falar que existe um Deus muito maravilhoso, um único Deus, um único Rei, aquele que é verdadeiro, que é vivo e que está entre nós. Então vamos valorizar que nós estamos num lugar que nós podemos gritar o quanto nós quisermos, que Jesus é lindo, que Jesus é grande. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre as promessas do Senhor. Mas são muitas promessas do Senhor para nós, porque Ele é um Pai muito bom. Ele é um Pai que mima muito seus filhos. Então não dá para falar de todas as promessas, teriam que ter vários cultos. Mas eu quero falar de uma promessa que é muito forte, que está lá em Êxodo, capítulo 3, mas não precisa abrir. Depois você confere na sua casa. Capítulo 3, versículo 12, onde Deus fala com Moisés, e Ele pede para Moisés ir libertar o povo da escravidão. E Moisés fica com medo, e é natural, queridos, que às vezes Deus pede uma coisa para nós e a gente fica com medo. Mas Deus fala assim: eu estarei contigo todo momento. E essa é uma promessa muito forte. É muito forte, porque Ele está conosco todos os momentos. E não é só lá atrás, quando Jesus foi se despedir dos seus discípulos. Ele falou assim: eu preciso ir. Eu preciso ir porque eu preciso enviar o Espírito Consolador para estar com vocês todos os momentos. E foi isso que aconteceu. Jesus foi, o Espírito Santo veio e está no meio de nós, amém? E, queridos, o povo esteve no deserto. E nesses dias que nós estamos vivendo, a gente se coloca no deserto. A gente se vê no deserto. E é muito difícil porque às vezes a gente fala assim: nossa, mas o nosso Pai é tão poderoso. E Ele é um Deus tão maravilhoso. E Ele é tão grandioso. E quantas coisas Ele não pode fazer. E por que Ele não vem aqui e arruma tudo isso? Por que Ele não faz as providências dEle e entra com cura, entra com transformação? Tira logo esse Covid. Por que Ele não faz? E às vezes a gente fica questionando. E esquecemos da promessa dEle, que Ele fala: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. E queridos, Ele está fazendo, Ele está curando, mas Ele está fazendo da forma que Ele quer, porque é a melhor forma, é a melhor maneira. Ele sabe de todas as coisas, mas o melhor presente que nós poderíamos ganhar é a presença do Espírito Santo. É a coisa mais preciosa e Ele já nos deu. Então, em meio a toda a tribulação, toda a dificuldade,
creia que Ele está com você em todos os momentos. E nós vamos declarar hoje que nós reconhecemos as promessas do Senhor em nossas vidas, que nós cremos que elas irão acontecer e elas estão acontecendo e elas irão se cumprir. Ai, Pai, essas promessas, elas são incomparáveis, Deus. As suas promessas, ó Pai, são grandiosas para nós. E nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, a nossa rocha, é o nosso consolo, e é para os seus braços que nós corremos, Senhor. Tu és a nossa esperança, Deus. Tu és a nossa esperança, Pai. Pai, nós queremos clamar ao Senhor, declarar a sua majestade santa, Pai. Declarar, ó Pai, que o Senhor é o único Deus e que o Senhor é o único que pode fazer todas as coisas. Que o Senhor é um Pai onisciente, onipresente, Deus. Conhece o nosso coração, conhece as nossas aflições, conhece as nossas complicações, os nossos medos. Oh, Deus, nós acreditamos em Ti, Papai, e estamos aqui para Te reverenciar. Estamos aqui, Senhor, para Te exaltar, para reconhecer, ó Pai, o quanto que o Senhor é grande, para reconhecer, ó Pai, o Seu amor por nós. Nós declaramos, ó Pai, que os Seus pensamentos são maravilhosos, que os Seus pensamentos são preciosos, que o Seu amor nos alcançou, e nós queremos que esse amor que alcançou eu e você que está aqui hoje, você que está assistindo, ele precisa alcançar muitas e muitas e muitas vidas. E é através de nós que o amor de Deus vai alcançar muitas nações, muitas pessoas. Amém? Então, se sinta à vontade, querido, na presença do Espírito Santo, porque Ele está aqui no meio de nós. E Ele quer ser abraçado por mim e por você. Ele quer ser adorado, Ele quer ser amado por mim e por você. Então sinta-se à vontade. Esteja se oferecendo o seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, a esse Deus maravilhoso. Amém? Prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me do Seu amor, a tempestade ouvida a voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou.
de ouvir a voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos.
Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. 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 Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rugem aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Pela estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. meu Jesus, Salvador, outro Igual não há. Todos os dias quero
quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem que hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas Incomparáveis são as promessas do Senhor. Você crê nisso? E, queridos, aqui nós falamos que estamos firmados, que nós sempre vamos amar a Deus e que nós realmente possamos viver isso, que possamos realmente sempre estar firmes em Deus, porque nem todos foram aprovados após o deserto, apenas Josué e Caleb. Mas em nome de Jesus, nós seremos Josué e Caleb, amém? E vamos passar firmes no Senhor. Sinta-se na liberdade para entregar o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Paizinho, nós oramos, Senhor. Nós oramos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, por tudo que é entregue, Senhor, na Tua casa, tudo que é devolvido, que nós possamos entregar de coração, com alegria, e que a nossa casa possa provar o melhor do Senhor, porque nós temos sido verdadeiros com o Senhor e fiéis. Paizinho, que o Senhor abençoe esse culto, abençoe as nossas vidas, cada família aqui representada, e nós te agradecemos pelo seu amor que nos alcança.
passou, pelas suas incomparáveis promessas para nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Que bom vê-los aqui, queridos. Pastora Luciana, estenda a sua mão mesmo sentado. Vamos orar, abençoar a vida dela. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração, pela tua igreja, por aqueles que estão em casa. Pai, mas nós de mãos estendidas queremos orar e abençoar a tua filha, Pai. Cubra ela agora com teu sangue, que os teus anjos estejam em volta dela. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus e declaramos o fluir do Senhor, do teu Espírito, o fluir do Senhor, do teu Espírito, Pai, o fluir, o jorrar do Senhor e do teu Espírito na vida dela, Pai. Que ela seja tremendamente usada sobre as nossas vidas. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Cadê? Vai ficar todo mundo no escurinho hoje ou vai acender para eu ver o rostinho de todo mundo? Amém. Senão só vocês que ficam me vendo, eu não vejo ninguém, né? Glória a Deus, estou vendo uns rostinhos que há algum tempo a gente não via. E queridos, assim como a Tá falou, obrigada, viu, querida? É uma alegria nós estarmos na casa do Senhor com vocês. A gente vem aqui para fazer a live, é gostoso, a gente sente a presença de Deus, mas a gente sente falta, né, de estar junto, congregando junto, né? É bíblico, não é, pastora? É bíblico, é real, é gostoso, como a gente sente aquela presença gostosa do Senhor e sabendo que o fluir do Senhor está passando pela vida de cada irmão, como isso é maravilhoso e precioso. Vamos valorizar essa oportunidade de estarmos na casa de Deus, amém? Queridos, como vocês devem ter visto aí, coloca o tema da palavra, por favor, se tiver como colocar aí aquela tag. Queridos, Deus e as suas coisas, né? Há uns 15 dias atrás, Deus me deu uma palavra, e o nome da palavra era sobre o cheiro das águas. E eu tinha certeza que eu ia pregar ela, eu comecei a rascunhar, e eu falei, o dia que for o meu dia da escala de pregação é essa, eu estava até tranquila. Aí quando o pastor Murilo me passou o dia, eu falei, tranquilo, já estou até com a palavra pronta, né? Mas Deus, né? Eita Deus, né? Não tem esse negócio de maná amanhecido, né, pastor? É uma beleza. Aí, queridos, o que aconteceu? Chegou ontem, queria compartilhar isso com vocês, para você valorizar aquilo que Deus tem hoje para nós, né? Sobre o cheiro das águas era para ontem, agora para hoje é outra coisa, amém? Para amanhecer ontem, era umas 5h15 da manhã, eu coloco meu despertador sempre às 6, então era um pouco antes do meu horário. Deus me acordou. Ele me acordou e eu peguei, olhei assim no celular e falei, tem mais um tempo, eu vou ficar aqui quietinha para ver se eu durmo de novo, não vou levantar não. Estava cansada, falei, vou ficar aqui. E no que eu fechei assim o olho para tentar dormir de novo, eu tive uma visão. E foi algo muito especial, meu coração já ficou trepidando e pulando assim dentro do corpo, porque eu vi que era uma visão de Deus. Eu tive total convicção na hora, porque eu vi teias de aranha. E é muito natural que quando a gente pensa em aranha, te vem aquela repulsa, você pensa numa coisa ruim. Mas não, eu tive aquela visão e fui muito feliz, eu fiquei alegre com a visão. E eu vi uma teia de aranha bem grandona, e eu vi outras teias pequenas assim em volta, e eu vi um círculo em volta de todas as teias, e eu via escrito assim, a teia é a família. Eu vi isso na visão.
E aí eu falei, meu Deus do céu, já levantei da cama, fui para o quarto de visita, catei meu caderninho, comecei a orar, falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Mas até ali eu não pensava que era para o culto. Eu falei, nossa, a teia é família, coisa de família, com a minha família, Senhor? O que é com a minha família, né? E pensei, vou anotar aqui que é para falar com a família. Mas, queridos, eu fui trabalhar. E quando eu cheguei no meu escritório, eu não conseguia peticionar, eu não conseguia fazer nada no computador. Eu olhava para o computador, eu já tinha que ir para o Google para estudar aranha, e para estudar a teia da aranha. Eu falei, Jesus amado, que eu vou ficar nessa teia de aranha aqui. E aí Deus foi ministrando comigo. Então, assim, a teia é a família. Repita assim comigo, a teia é a família. E aí Deus foi ministrando muitas coisas comigo. Então eu queria que você abrisse bem os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, porque nós vamos mergulhar na Bíblia através do universo dos aracnídeos hoje. Não sou bióloga, sou advogada, tive que ficar lendo a vida da aranha lá na internet, né? Porque Deus queria que falasse da aranha. Então, mas glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo isso, quando a gente vê a direção dEle. Sobre esse círculo que eu vi em volta das teias de aranha, Deus ministrou comigo que era a igreja, né, ela envolvendo todas as famílias, e a gente teve dias que a igreja estava fechada, e às vezes vai ter dia que pode acontecer de você estar doente, estar amarrado em nome de Jesus, mas, né, fazer o quê? Jesus falou que a gente ia passar por aflição, às vezes vem um dia mal, às vezes é só uma gripe, mas pode acontecer de ter, né? Às vezes um dia tem um problema com o filho, um dia pode acontecer da igreja estar fechada. Então nós precisamos entender que a igreja somos nós. A nossa teia tem que estar preparada, porque não é sempre que a gente vai conseguir, em todo tempo, estar dentro do círculo, embora a gente queira muito isso, né? A gente tem a alegria de estar aqui, e se você não tivesse, você não estaria. Então eu sei que você também tem. Amém? Mas eu queria começar falando algo que Deus foi me chamando a atenção para trazer, que nós estamos vivendo um momento, e você vai concordar comigo, porque a gente fala isso em todo tempo, que a gente está assim, lutando para permanecer vivos, fisicamente, né, porque tantos estão perecendo, emocionalmente e espiritualmente, não é assim? E nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos aí esses 3 itens para nós permanecermos firmes no Senhor. Mas a verdade é que muitas pessoas estão sofrendo muito. E talvez você faça parte da estatística que eu vou falar aqui agora. Eu espero que não, mas talvez você faça parte. Eu queria que colocasse a foto do divórcio. Você sabia que no Brasil teve um aumento de 177%. Repita comigo, 177%. Queridos, isso daqui são dados, tá? A gente, no escritório, a gente tem acesso a sites jurídicos, né? Que a gente faz pesquisa jurídica. Num site jurídico, 177% aumentou a procura por escritórios especializados em direito de família e divórcios. É muito, né? 177%. Fala assim comigo, 82%. 82% é o tanto que aumentou o termo. Sabe quando a gente vai fazer aquela pesquisa no Google, que a gente coloca um nominho lá para pesquisar? Aumentou o termo, como dar entrada no divórcio. Esse termo, que as pessoas colocam lá para entender, porque antes de você ir no advogado, no médico, quem que não procura o Dr. Google? Todo mundo, né? A gente fala assim, não estou sentindo muito bem, deixa eu ver aqui no Google o que pode ser isso, né? E a gente vai lá e vai ver. Então, as pessoas têm procurado isso, aumentou 82% o termo como dar entrada no divórcio. Agora você vai assustar, aumentou 9.900%, repita comigo, 9.900%, o termo, a procura pelo termo divórcio online gratuito. Divórcio online gratuito. Então, queridos, isso que eu estou falando de pesquisa, não é que aumentou esse número de divórcios, tá?
Aumentou a procura por advogados especializados em divórcio e aumentou a procura na internet sobre esse assunto, porque as pessoas estão querendo se divorciar. E talvez você está aqui, talvez você está acompanhando conosco aí, na live, e talvez você faça parte dessa estatística. Mas em nome de Jesus você não vai fazer mais. Amém? Eu queria te falar também que aumentou, você pode colocar outra foto da violência doméstica. Aumentou de 30% a 50% o número de casos de violência doméstica nas famílias. Isso inclui, às vezes, violência a menores, violência à mulher, né, a violência doméstica. Isso daqui são dados. E por que 30% a 50%? Porque eles estão fazendo a média, né, vai vendo todos os estados brasileiros. Então, cada estado teve um número que aumentou, então, entre 30% e 50%, se for ver entre todos os estados brasileiros, aumentou o número de violência doméstica. Nossa, pastor, eu entro por aquela porta para sentir um refrigério, vir na igreja, para ter um ânimo, uma palavra para o meu coração, e a senhora começa só com tragédia. Não é para fazer nenhum sensacionalismo e nem para te apavorar. Não é para nada disso, queridos. Mas é para a gente entender o cenário que nós estamos vivendo, tá? Isso não é sensacionalismo, é só para a gente entender o que está acontecendo. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Efésios 5. Nós vamos ler de 14 a 17. Porque em situações assim, a Bíblia, através do apóstolo Paulo, mostrou lá, ele falando com Éfeso, ele deu um chacoalhão no povo e ele disse: acorda, igreja. Então eu queria que você olhasse aí para a pessoa que está do seu lado, mesmo de máscara, você fala com voz de autoridade para ele: acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Você que está na sua casa, acorda, igreja, porque você é igreja. Acorda. Queridos, diz assim a palavra do Senhor: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aqui Paulo falava, e hoje o Senhor quer repetir para mim e para você: não sejamos insensatos, sejamos sábios, sejamos prudentes. Vamos tentar entender o que o Senhor quer para esse tempo, vamos entender a vontade do Senhor, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós temos tido más notícias, mas não significa que a gente precisa viver mal, porque os dias são maus. Amém? Sabe, queridos, o dinheiro compra uma casa. Repita comigo: o dinheiro compra uma casa, mas só o joelho conquista um lar. O joelho compra uma casa, uma mansão. O dinheiro compra uma casa, mas somente o nosso joelho conquista um lar. O dinheiro pode comprar a melhor cama. Sabe aquelas que faz até massagem, que a gente deita assim? Eu sonho com uma daquela. Aquela cama maravilhosa, o dinheiro compra uma cama daquela. Você pode comprar parcelado, se você não tiver a vista, você compra uma cama daquela. Agora, o sono, só Deus que dá. O repouso tranquilo, só Deus que dá. Só Deus que dá um lar abençoado. Esse lar abençoado tem que ser conquistado. Porque nós somos acostumados a pensar assim: Deus dá, incomparáveis são as promessas do Senhor, como nós cantamos, e nós sabemos que isso é uma verdade. Aí a gente deita em berço esplêndido, não é? E espera as promessas do Senhor. Lá, deitado, em berço esplêndido. Incomparáveis são tuas promessas para mim, mas Deus está falando para nós que nós precisamos conquistar com o nosso joelho, para nós termos um lar e não somente uma casa. Amém? Deus ministrou muito comigo sobre as características da teia e das aranhas. E aquilo que nós devemos buscar nessas características. E veio uma frase que Deus falou ao meu coração, que eu falei: não, queria que você pegasse essa chave.
que eu falei, Deus, como isso é real, né? Os animais, eles seguem as leis da natureza, não é assim? O animal, ele vive por instinto, não é? Ele vive, então, a lei da natureza. Quem criou a natureza? Deus. Então, as leis de Deus. Então, os animais irracionais, eu queria que você repetisse comigo, os animais irracionais seguem a lei de Deus. Enquanto, bate assim no peito, os racionais criam suas próprias leis. Será que isso vai dar certo, gente? Fala a verdade. Não tem como, né? Os irracionais, os que não têm entendimento, aranha. Os irracionais, os que vivem por instinto, eles seguem as leis do Criador, as leis de Deus. E nós que somos racionais, nós somos tão inteligentes, não é? Nós conseguimos fazer tantas coisas, e aí nós vamos lá e fazemos as nossas próprias leis. É só para se estrepar, queridos. É só para se estrepar. Vamos repetir isso de novo? Os animais irracionais seguem as leis de Deus, enquanto os racionais insistem em fazer suas leis. Isso nunca vai dar certo. Porque quem conhece o filho é quem o criou, é quem está ali desde que ele nasceu. Quantos aqui são pais? Amém? Você já viu como que é difícil, por exemplo, quando é um bebezinho? Você que é pai vai saber isso que eu vou te falar agora. Às vezes quando a criança já é grandinha, come sozinha, vai no banheiro sozinha, tudo sozinha, você pode ficar com o filho do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente. Você fica com ele em casa, você ajuda um dia que precisa. Agora um bebezinho não é tão simples assim. Porque ele tem um jeitinho de pegar no bico da mamadeira. Ele tem um jeitinho de dormir, é com paninho, é sem paninho. Não é assim? É assim, tem tudo um jeitinho. E quem sabe o que é e como que tem que fazer? O pai. Não adianta criar regra para isso. Se você contratar uma babá para sua casa, você vai ter que ficar falando, não, pega assim, ó, ele gosta assim. Coloca o paninho aqui na cabecinha para poder dormir. Porque quem sabe é quem criou, é quem está ali, é quem fez. Então Deus sabe o que é melhor para nós. E nem nós sabemos, mas nós estamos querendo legislar sobre as nossas vidas. Isso não dá certo. Não tem dado certo. As pessoas estão se matando dentro de casa. Nós criamos um projeto, quando eu estava ainda na prefeitura, e eu estou vendo a Clarissa aqui, né, Clarissa? Trabalhou no projeto lá junto com a gente, e era um projeto para cuidar dos homens autores de violência doméstica. E eu não estou aqui para expor ninguém, claro que nunca falaria nome de ninguém, porque nem posso. Mas, queridos, era interessante de ver, para não falar triste, que teve dias de eu chegar ali e eu ver conhecidos meus, e eles ficavam morrendo de vergonha. Porque eu estava lá para ministrar uma palestra, se chamava Projeto Âncora, que ele não deixou de existir, vai voltar a funcionar em nome de Jesus. E aí a gente ia lá e simplesmente eu olhava e falava, não, gente, não estou acreditando que esse senhor está aqui, né? Por quê? Porque tinha praticado algum ato de violência em casa, senão ele não estaria lá, não é verdade? Muitas vezes eles não sabem o que eles estão fazendo lá, daí a gente precisa relembrar, porque, né? Alguma coisa aconteceu, né? Ninguém vai para lá assim de graça, né? O pastor Alexandre, que também ajudava lá. Mas, queridos, uma bênção, viu? Tem um monte de gente aqui na igreja que trabalhava lá. O pastor Lucas dava ministração, o pastor Alexandre, a Clarissa. Amém. Mas vamos lá, eu quero falar algumas características do lar das aranhas. A seda da aranha é um dos materiais mais versáteis do planeta. Você pode estudar isso, porque eu tive que estudar, porque Deus ficou me mostrando a teia da aranha. Elas são fortes, repita comigo, fortes, flexíveis e aderentes. Elas são fortes, flexíveis e aderentes. É muita coisa junto e misturado, né? Porque tem coisa que é forte, mas não estica de jeito nenhum, né? Mas não, é forte, mas ela no momento certo é flexível. E ela é aderente, para poder servir ali
de lugar para poder parar as presas das aranhas e elas poderem se alimentar, não é verdade? Então, o que passa ali na teia, gruda. E só a aranha que transita numa boa ali, né? Porque se passar um inseto, ele fica. Mas eu quero te perguntar, como que está a sua casa, como está a sua teia, como que está a sua família? Você tem sido forte? Você tem buscado ser fortalecido no Senhor para você ser forte? Ah, pastora, você está falando isso, você acha que é fácil? Não, eu não acho, queridos. Não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhum de nós, nunca foi. Mas a palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo. Eu amo esse versículo, no meu WhatsApp está escrito ele. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então nós podemos ser fortes nele. E será que o nosso lar está dessa forma? Será que nós somos flexíveis no momento correto? Porque num lugar que mora um monte de gente, aquele emaranhado, não é? Aquele negócio, como diz o pastor Cláudio Duarte, aquele monte de fio desencapado. A gente mora ali, está junto todo dia, e tem dia que a gente não está muito animado. Tem dia que um acorda de mau humor, tem dia que um recebeu uma má notícia, tem dia que o outro está com dor de cabeça. Então tem que ter flexibilidade. Hoje não é dia de conversar muito, hoje é dia de conversar menos, né? Hoje não é dia de ficar perguntando para o marido, mas o que aconteceu? Me fala. Você não vai conversar comigo? Pelo amor de Deus, gente, não fala para mim, eu te conto tudo. Mulher faz isso. Ou não, meninas? Faz, né? Tá todo mundo aí, rindo com os olhos assim, que a boca não dá para ver. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade. E a aderência? Eu falei, Deus, e essa história de aderência? Nós precisamos grudar naqueles que são nossos, para a gente conseguir cuidar, alimentar, como foi o culto que o pastor Murilo falou. Um alimento sólido, nós precisamos estar com eles ali. Porque se eles não estiverem conosco, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, e assim também todos os parentes, irmãos, sogro, sogra, pai, mãe, nós precisamos estar ali, juntinho, aderidos, porque senão o inimigo está ali para tentar derrubar. Eu queria falar aqui de uma outra característica. A teia tem múltiplas funções. Repita assim comigo: abrigo. Coloca a imagem da teia lá no fundo, por favor, meninos. Cortejo. Repitam comigo, por favor. Cortejo. E todo tipo de formas criativas para capturar as presas. Aquilo ali é uma teia de aranha. E a aranha está inclusive lá no meio. Então, a teia, ela é abrigo. O seu lar tem sido abrigo? Sabe que eu li uma vez um livro que esse livro falava sobre o lar e era muito interessante, porque ele falava que o lar, ele tem que ser como um jardim do Éden, ele tem que ser um lugar de delícias, porque a gente tem que ter prazer em voltar para casa. É o nosso abrigo, não é? É o lugar, é o nosso refúgio, é onde a gente chega com alegria para descansar, para refazer as nossas energias de tudo aquilo que a gente viveu naquele dia. A gente tem que ter um abrigo. As aranhas têm um abrigo delas. E muito bem feito. Nós precisamos ter o nosso abrigo. A sua casa tem sido abrigo? Ou tem sido um lugar de tormento? Seu marido faz qualquer coisa para não voltar para casa? Sua esposa faz qualquer coisa para nem conversar dentro de casa? Seus filhos não têm o menor prazer de estar dentro dessa casa? Como tem sido a sua casa? É um lugar de cortejo. Cortejo é a vida íntima do casal. Como está a sua vida íntima? Como está a sua vida íntima? É o lugar de cortejo das aranhas. Lembra que os animais irracionais estão seguindo a lei de Deus e a gente fica querendo fazer as nossas? Lembra disso? Quem que vai se dar bem? Quem que vai caminhar certo? E é o lugar do alimento, é o lugar onde se captura a presa para poder dar o alimento. O pastor Murilo pregou sobre isso, sobre a comida.
o que nós estamos comendo e com o que nós estamos conseguindo alimentar quem está na sua casa. Só vai fluir de dentro de nós aquilo que nós temos. Pare de comer porcaria. E eu não vou ficar falando esse tema, porque ele falou muito sobre isso e pregou, ensinou. Há vários tipos de teias. Queria que você prestasse atenção nisso. Repita assim comigo: há vários tipos de teias. Mas isso não é importante. Isso não é importante. Olha para quem está do seu lado e fala: isso não é importante. Sabe por quê, queridos? Porque tem várias espécies de aranhas. E se tem várias espécies de aranhas, tem vários tipos de teias. E daí? E daí, se você gosta de azul, você pinta a tua casa de azul. E se você gosta de amarelo, você pinta de amarelo. E ninguém tem nada a ver com isso. E isso não faz a mínima diferença. Se a casa é grande, se a casa é pequena. Porque isso daí é casa, é só a casa, não é o lar. E assim é com os animais, porque tem tantas espécies de aranhas e cada uma vai produzir a sua teia, dentro da sua realidade. Mas essa parte, até nisso, Deus nos ensina com os animais. Até aquilo que não faz diferença. E que às vezes, a gente foca como se fosse o mais importante. Ah, pastora, você está falando que eu tenho que viver de qualquer jeito? Não. É uma delícia você chegar numa casa limpinha, arrumadinha, né? Com as coisinhas no lugar. É uma delícia. Onde você tem a geladeira que você gosta, que você sonhou, que você comprou. Se você gosta de cozinhar, você tem aquele fogão bom, com aquele forno grande para fazer aquele monte de coisa. Olha que delícia. Tudo bom. Mas não é isso que faz a diferença. Amém? Tem uma característica muito importante, que a teia é limpa. Repita comigo, é limpa. Queridos, ela tem propriedades antimicrobianas. Vocês acreditam nisso? Olha como que a aranha é uma coisa do outro mundo. Ela é limpinha, porque ela não quer que a casa dela seja mofada. E quantos aqui, ou que estão nos acompanhando, estão com a casa suja e mofada? Ah, pastora, você está falando isso, você não foi na minha casa. Eu sou uma pessoa que limpo muito a minha casa. Queridos, eu não estou falando de limpeza física, porque a limpeza física você pode inclusive contratar alguém, comprar produto, não precisa nem às vezes de você fazer. E a limpeza física vai acontecer. A sua casa vai aparecer limpa e cheirosa. Mas eu estou falando de uma limpeza emocional e espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, se eu sou corpo, alma e espírito, então eu tenho que ter uma limpeza física, emocional e espiritual. E como que está? Como que está a alma das pessoas que estão dentro dessa casa, nessa teia? Como que está o espiritual? A limpeza física, eu posso até pagar para alguém fazer. Mas a emocional e a espiritual, eu tenho que conquistar. Eu tenho que conquistar. Eu tenho que pagar preço. Porque senão eu não vou ter. Você pode repetir comigo? A limpeza física eu posso comprar. Mas a emocional e a espiritual eu preciso conquistar. Tem preço, queridos. Tem preço. E como que é esse preço? É esforço, é oração, é consagração, é renúncia, é ler a palavra de Deus, é não deixar nada lá dentro. Você ficou chateado com alguém, você tem que falar. Você tem que falar. Porque você não fala, vira raiz de amargura. E daqui a pouco você começa a ficar doente com aquilo, você não quer mais conversar com a pessoa, você não quer chegar perto da pessoa. Então, você tem que falar. Sabe que as pessoas que passaram às vezes por algo assim, uma doença muito séria e estiveram perto da morte, às vezes vão entender o que eu estou falando. E talvez você não entenda muito o que eu estou falando, mas acredite em mim que é verdade. A gente vive como se a gente nunca fosse morrer. E não adianta você falar, ah, pastor, eu não penso assim. A gente pensa assim. A gente acorda de manhã e a gente vive os nossos dias como se nós fôssemos eternos, por mais que a gente saiba que a gente tem um tempo na terra. Então a gente deixa para amanhã. Ah, eu ia resolver isso com fulano. Ah, mas deixa para amanhã. Amanhã eu vejo. Ah, deixa para amanhã.
E aí no amanhã nós estamos vendo pessoas às vezes morrendo, pessoas sendo entubadas, nós estamos vendo. Ah, você está falando que isso vai acontecer comigo? Em nome de Jesus, não. Mas como eu passei por uma situação assim, não passa pela minha cabeça que há quanto tempo eu vou ter. Eu não sei. Eu não sei. É só o Senhor que sabe dos nossos dias. Então nós precisamos resolver as nossas diferenças, porque elas existem. Nós não podemos viver um negacionismo, ficar negando, fingindo que não existe. Porque elas existem. Nós somos diferentes. Nós às vezes pensamos diferentes. Você fala sem querer ofender, o outro já se ofendeu. É assim. E nós precisamos conversar. Para que a gente tenha uma alma limpa, um espírito inabalável. Amém? As aranhas, elas constroem, nossa, eu li isso, achei muito interessante. Algumas constroem portas, olha isso, portas. E aí elas bloqueiam a passagem dessas portas, para que os predadores, isso lá na teia, não sei, parece que ela faz uma casinha lá na teia, gente, olha que coisa sobrenatural. Para que os predadores não possam chegar até elas. E elas possam estar ali tranquilas naquele ambiente, que inclusive elas conseguem controlar a umidade e a temperatura. Por quê? Se for aquela teia totalmente exposta ao sol, vai controlar a temperatura? Não vai, mas ela faz às vezes um casulinho ali, num cantinho, onde ela vai conseguir controlar, inclusive temperatura e umidade. E isso, inclusive, preserva ela de alagamentos, às vezes momentos que tem aquelas chuvas torrenciais. Por quê? Porque a teia delas é o lugar de segurança delas. É um lugar de segurança. Veja o papel da aranha. Ela constrói um lugar seguro. E aí você pode pensar assim, segurança física é muito fácil. Eu passo a chave, coloco um cadeado bem grande. Amém. Segurança física você resolve. E a emocional e a espiritual? Você conquista. Você paga preço para você manter a sua casa segura, porque o diabo está ao derredor. Ele está ali, buscando a quem possa tragar. E eu vou agora te contar uma coisa que eu não sabia que existia. Coloca, por favor, a foto da aranha pirata. Existe uma aranha que chama aranha pirata, queridos. Essa, segundo a pastora Luciana, é a aranha endemoniada. Fala comigo, aranha endemoniada. Ela é endemoniada, eu vou te falar por quê. Porque todas as espécies de aranhas, elas têm a capacidade de produzir a sua teia. Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua teia. Mas essa endemoniada, ela veio para matar, roubar e destruir. Olha que coisa do diabo. Gente, ela não tem a capacidade de produzir a teia dela, e ela vai na casa da outra, mata a outra para ficar com a teia da outra. Você acredita uma coisa dessa? Tem uma semelhança com alguma coisa que você já ouviu falar lá em João 10:10? Acho que é isso. É isso, né, pastor? Pois é. Até no mundo animal está lá o diabo tentando matar, roubar e destruir, né? Então, queridos, essa aranha, e eu estive lendo sobre ela, que coisa interessante, que ela é sorrateira. Ela entra na casa da outra, a outra está lá no cantinho, no seu lugar de segurança. E ela vê entrando essa aranha intrusa. Só que ela é tão sutil, ela vem com aquela carinha tão de Sandy. Nossa, fui longe. Aquela carinha tão assim de menina, vozinha, e ela vai encostando ali. E aí a dona da casa fala assim, essa não me oferece risco, não é uma viúva negra. Não me oferece risco. E daí ela sai do seu lugar de segurança, e quando ela chega perto, essa, que eu não vou falar abençoada, porque ela é endemoniada, essa aranha vai lá e mata a outra, para ficar com a casa e com a comida da outra. Agora, queridos, nós precisamos vigiar o nosso lar. Nós precisamos cuidar do nosso lar. Por quê? Porque o diabo está aí. O pirata. O que é pirata? A gente não fala assim,
Agora não tem mais negócio de comprar CD e DVD, né? Foi de outra época, que eu sou meio velha. Falava assim, isso, DVD é pirata. O povo falava, como que você comprou isso? Você não é crente, não, né? Por quê? Porque é o falso. Porque é aquele que fica tentando fazer tudo para imitar. E o diabo não é isso? Deus fez tudo perfeito. O diabo está sempre tentando imitar. Está sempre tentando imitar. E nós precisamos ficar com os nossos olhos, os nossos ouvidos bem abertos. Cuidado. Cuidado. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, cuidado. Cuidado com a aranha pirata. Eu quero falar algumas curiosidades rapidinho sobre as aranhas. Sobre, na verdade, a teia. Você sabia que cientistas alemães, eles estão querendo reproduzir um tecido do nosso coração humano com a teia da aranha? Tamanha a sua resistência. Eles querem reproduzir um tecido do coração humano através da seda da teia da aranha. Você sabia que tem uma empresa que entregou para o exército dos Estados Unidos o primeiro protótipo de um uniforme para o pessoal do exército, feito com a teia da aranha, com a seda da teia da aranha, e a ideia é de que esse uniforme seja a prova de balas? Você acredita nisso? Eles entregaram o primeiro protótipo. Você sabia que a teia de aranha, ela tem sido utilizada para fazer cordas de violino? Porque ela tem um som único, inigualável. Você sabia que ela é mais forte do que o aço? Ouça bem isso. Olha lá no Wikipédia, está escrito. Se você pegar dentro da mesma espessura o fio da teia de aranha, colocar na mesma espessura do aço, ela é mais forte do que o aço. E aí eu li algo que eu fiquei chocada. Cientistas dizem que se o fio de seda fosse da espessura de um lápis, e aí juntasse, fizesse a teia tudo com a espessura de um fio de lápis, a teia da aranha poderia parar um Boeing, sabe aquele avião, gente? Um Boeing 747 em voo. Você tem noção? Tanto que isso é forte. Eu quero isso para minha casa. Você quer isso para sua casa? Já pensou? Que lugar? Como Deus é perfeito, que fortaleza, que resistência, que flexibilidade, que força, que organização, quantas características maravilhosas. Eu queria que você lesse agora, abrisse comigo, por favor, 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Que agora Deus pega pesado com o povo que vai nas igrejas. Sou eu não, viu? Não precisa ficar com raiva de mim não, falar que eu estava aqui hoje só para dar cajadada no povo. Sou eu não, é a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se você não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua família, você já negou a fé. Já negou. E você é pior do que um descrente. E aqui Deus fala conosco, através da vida do apóstolo Paulo, que fé e família andam juntos e não separados. Repita comigo, juntos e não separados. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, juntos e não separados. Fé e família andam juntos e não separados. A fé depende de uma relação vertical, minha com Deus. A fé é isso daqui, ó, é minha relação vertical, minha com Deus. Agora, a família é a relação horizontal. Minha com quem está na minha casa, minha com quem eu convivo, minha com quem está na minha teia, minha ali, ó,
essa relação horizontal. Queria pedir para o pastor Lucas vir aqui, o pastor Murilo, que eu quero fazer um exemplo aqui só para a gente. Faz essa gentileza, que senão não é todo mundo que às vezes vai conseguir ver. Só para exemplificar, tá? Por que eu pedi para subirem os dois? Você pode fazer isso na sua casa, você já vai desenhando aí todo mundo que vai fazer parte da rodinha, tá? Mas, queridos, ali fala que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, então assim, olha, se o pastor Lucas não cuidar da sua própria família, ele negou a fé e ele é pior que o descrente. O pastor Murilo também. Mas ali não fala só da família, fala dos parentes. Então, nós temos uma relação, coloca a mão no ombro ali do pastor Murilo, por favor. Nós temos uma relação, eu não vou conseguir colocar isso, faz de conta que está os outros ali, uma rodinha. Nós temos uma relação aqui, amém? Dos parentes. E você tem com a sogra, com o sogro, né? Beleza, né? Olha lá, com a sogra, com o sogro. Você está vendo onde você tem que chegar, né? Você vai ver. Então, com a sogra, com o sogro, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cunhado, né? Todo mundo lá. Isso daqui, ó. Mas ao mesmo tempo, coloca a outra mão agora para cima, por gentileza, que eu não posso pouco. Ao mesmo tempo, você está com a relação na vertical com Deus. Então, todos nós temos fé e nós temos família. Então, nós temos a relação vertical com Deus, que é para o céu, e nós temos a relação com a família, que é aqui. Amém? Olha lá. Amém, é isso aí. Podem sentar, por favor. Obrigada. Então, queridos, por que eu quis que vocês visualizassem isso? Grava essa cena na tua cabeça. Que agora você vai ver a mãozinha em quem que você vai colocar, tá? Você já está pensando aí, né? Você vai pensar mais ainda na hora que eu ler os próximos versículos para você. Então, nós temos uma relação vertical com Deus, uma relação horizontal com a família. É tudo interligado. Fala assim, tudo junto e misturado. E aí Paulo fala assim, se você não cuida dos seus parentes, e se você não cuida da tua família, você negou a fé, e você pode parar de falar que você é crente, que você é muito pior do que os descrentes que estão lá fora. Agora, nós precisamos cuidar como? Porque às vezes a gente se equivoca. A gente fala assim, um exemplo, vou dar exemplo de sogra, não sei porquê, não sei nem porquê, mas eu vou dar, tá? É só um exemplo. Eu, glória a Deus, me dou bem com a minha sogra. Mas eu estou falando que a gente ouve muita conversa, né? Que minha sogra. Mas, queridos, quando a gente fala do cuidado, não cuida da sua família, não é só questão financeira, questão física. Porque às vezes você está provendo isso e você acha que você está fazendo tudo que você tinha para fazer. Por quê? Porque ela tem menos condição, então eu mando um dinheiro todo mês para colocar comida, para comprar comida, eu ajudo com a conta de luz, e a gente fica com a falsa ideia. É igual dentro de casa, uma coisa é criar os nossos filhos, outra coisa é educar. Criar qualquer um cria, dar um prato de comida, pôr para tomar banho e arrumar o cabelo, todo mundo cria. Agora, educar é o difícil, que é a parte de pagar o preço, que é a parte do emocional, que é a parte do espiritual. E aqui, eu queria falar para você, nós somos o quê? Corpo, repete comigo, corpo, alma e espírito. Então, você acha que Paulo está falando que o cuidado é só o corpo? Fala para mim se é isso. É claro que não. Jesus já era adulto quando ele se batizou, e você conhece a palavra. No momento que ele estava lá se batizando, o que Deus falou? Esse é meu filho amado, em quem me compraz. Precisava ficar elogiando Jesus? Adulto, e ainda o próprio Deus, porque filho de Deus, o Deus. Mas Jesus estava ali falando, Deus estava ali falando palavras doces para o filho dele. E o que nós falamos dentro de casa? O que nós falamos dentro de casa? Pastora, fala que você não dá uns gritos. Dou uns gritos, queridos. Dou uns gritos. A mãe que nunca gritou, eu quero ver agora você levantar a mão. Todo pai, toda mãe tem hora que, menino, pelo amor de Deus, pastor Lucas briga comigo. Ele fala, não, mas não chama 3 vezes gritando, já, né? Corrige na segunda, não precisa, né? Mas mãe é assim, né?
Mãe acha que se falar um pouquinho mais alto, eles já vão. Então, queridos, nós precisamos cuidar do corpo, alma e espírito. E quando nós ferimos a nossa família, nós estamos ferindo o nosso relacionamento com Deus. Quer ver? Vamos abrir em 1 Pedro 3,7. Queria que você abrisse aí 1 Pedro 3,7. Diz assim a palavra de Deus: igualmente vós, eu vou ler aqui com vocês. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil, que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Olha o que está escrito na versão aqui que eu tenho. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí a gente não cuida da família e acha que a nossa oração vai passar do teto. Não vai. Não vai. E não sou eu que estou falando. É Deus. Assusta a gente isso. Porque você olha e fala assim, Deus. Então o Senhor está de lá de cima falando assim, vai lá se consertar agora, não é hora de você ficar aí só orando. Está orando por quê? Levanta e vai lá consertar. Depois você volta para continuar orando, que daí eu vou te ouvir. Porque aqui está falando, para que não sejam impedidas as nossas orações. Então, um problema na horizontal traz um problema na vertical. Eu quero falar sobre mais uma coisa interessante em relação a isso. Você já ouviu falar assim, ó? Em outras igrejas fala, aqui ninguém fala não, tá? Salvação individual. Já ouviu isso? Posso fazer nada, salvação individual. Repete comigo, salvação individual. Pastora, não vai pregar heresia não, que a salvação é individual mesmo. Amém. Agora fala assim, salvação é individual. Mas o propósito é familiar. Propósito não é individual não. Então você para de ser egoísta. Propósito não é individual. Não é individual. Pastora, como que você fala um negócio disso para mim? Deus falou para mim. Não sou melhor do que ninguém, não. Deus falou para mim. Vamos parar de ser egoístas. Ah, mas a pessoa não quer saber de nada. Você vai lutar até o fim, porque o propósito é familiar. E se essa pessoa está junto com você nessa teia, você vai ter que ajudar a cuidar dela. Amém? Você vai ajudar a cuidar dela. As bênçãos são para toda a família. A Bíblia está sempre falando isso, de geração em geração. A Bíblia fala isso. Quando a gente vê lá a história de Arão, seus filhos tendo que servir na casa do Senhor, as bênçãos do Senhor é isso, gente. O propósito é para toda a família. Quando Deus resolveu que tinha que salvar Noé, e tinha um plano para salvar Noé, Ele salvou só Noé? Noé construiu a arca e entrou sozinho na arca? Ou ele entrou com toda a família? A Bíblia não relata, mas eu imagino que às vezes mesmo na família, porque gente, família é uma bênção. Mesmo na família, às vezes os filhos de Noé, 1 ou 2 filhos, estavam ali falando assim, pai, você está de brincadeira com essa arca, pai, que você está fazendo? Pai, você está achando que vai chover tudo isso, pai? Não, Deus me falou. Falou o quê, pai? Faz quantos anos que você está construindo essa arca? Aí já começa a surgir aquela dúvida, não sei não se meu pai está ouvindo Deus. Meu pai, estou achando que está, ó. Pastora, você está conjecturando. Eu estou falando como que as coisas funcionam. Eu já falei que não está escrito desse jeito na Bíblia. Mas família é isso. Só que entrou todo mundo na arca. O que Noé fez para eles entrar, eu não sei. Não sei se eles vieram correndo, que queriam entrar dentro da arca, ou se eles falaram, não sei se vou entrar não. E ele falou, entra, vai entrar sim. Vamos entrar porque Deus mandou e nós vamos entrar nessa arca, porque o propósito é familiar. Deus usa as figuras familiares para nos ensinar a palavra de Deus. Quando Ele fala de amor, Ele compara o quê? Ao amor da mãe. Quando Ele fala de correção, Ele traz o quê? A figura do pai. Quando Ele fala de provisão na Bíblia, Ele fala da figura do pai.
Quando Ele fala do relacionamento dEle conosco, Ele fala do marido e da mulher, do noivo, da noiva. Não é assim? Amém? Então, queridos, o que Deus está ministrando conosco nessa noite? A equipe de louvor pode vir subindo, por favor. O que Deus está ministrando conosco nessa noite? Os animais irracionais, eles por instinto, eles vivem as leis de Deus. E nós que somos muito inteligentes, racionais, que entendemos de tudo, nós começamos a criar as nossas regras e a gente se estrepa. A gente se embaraça na nossa própria regra. Então vamos parar com isso, porque nós somos cristãos. Antes da lei dos homens, e olha, eu sou advogada, eu sei que a lei dos homens existe, eu cumpro ela. Eu trabalho com ela. Mas antes dela existir, existe a lei de Deus. E se você acredita em Deus, é essa a primeira que você tem que cumprir. Amém? Essa é a primeira lei que tem que ser da sua vida. Essa tem que cumprir. Amém? Essa é a primeira lei que tem que ser da sua vida. Essa tem que... Mas infelizmente a alta corte da justiça é uma vergonha. É uma vergonha. As decisões que saem de lá têm sido vergonhosas. Então, queridos, queria te convidar a ficar de pé. Eu tenho certeza que o Espírito Santo veio trazendo muitas reflexões na sua mente, no seu coração. Mas aquelas pessoas que Deus veio trazendo na sua mente, no seu coração, com qualquer situação que você possa entender que para ter uma teia igual a da aranha, uma casa forte, uma casa com provisão, com alimento, com elasticidade, você vai precisar pagar um preço. E não é um preço só material, de trabalhar e levar comida para dentro de casa. Isso é muito importante. Eu não estou falando contra. Mas esse é só um item. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar de 3 áreas. Nós temos que orar, buscar consagração, buscar direção e ter ação. Amém? Quantos aqui lembram daquele culto que o pastor Lucas pregou, falando 2? Um daquele que, se você quebra o princípio te quebra. Você está entendendo que aquilo que nós estamos falando é princípio? Então não quebra o princípio, porque lá na frente ele vai te quebrar. Mas pastor, é muito difícil, eu sei, a gente também erra. Mas o Espírito Santo está aí para dar aquele alerta e falar assim: ei, aqui deu uma esbarradinha. E aí você vai lá e se conserta. Então isso é algo muito importante. E um outro culto, que foi o tripé da solução, que falou: você tem um problema, você procura ajuda, você conversa, você faz uma oração e você vai agir em cima daquilo que você precisa solucionar. E em continuação ao culto do pastor Murilo de domingo, que ele falou sobre a comida, sobre o alimento, do que nós temos nos alimentado. A igreja abriu, nós estamos com a oportunidade de nos alimentar. Você pode se alimentar na sua casa, mas às vezes você não faz. Mas você pode estar nas atividades que estão tendo na igreja. Aproveita para você se alimentar. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Queria que você colocasse a sua família diante do Senhor, a sua casa diante do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui orando, Deus vai colocando aí no seu coração aonde você precisa agir, aonde você precisa orar, aonde você precisa consagrar, o que você tem que fazer para você melhorar essa fortaleza que tem que ser a sua casa, o seu lar. Que essas estatísticas mudem, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, todas as famílias que passaram por essa porta hoje.
mas colocamos também diante do Senhor, Deus. Eu coloco aqui diante do Senhor todas as famílias que estão conosco também através da live, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pai, quebra estatísticas nessa noite, em nome de Jesus. Traga entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traga sabedoria dos céus. Pai, acima de toda lei do homem, a sua lei dos céus. Nós queremos ser, Pai, nesse ponto como os animais irracionais, que seguem as suas leis, Senhor, e não as leis que nós criamos, que geram tantos embaraços muitas vezes. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, falando a mente ao coração de cada um aqui nessa noite, Pai, e que nós possamos sair daqui convictos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, encha de convicção as mentes, os corações, nessa noite, Pai. Estamos com os ouvidos abertos, Pai. Estamos com o coração aberto. Encha de convicção tudo aquilo que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor colocou no meu coração que nós vamos encerrar esse culto cantando uma canção profética que muitas vezes nós cantamos aqui na igreja. E nessa noite nós vamos declarar mais uma vez. E você vai receber pelos olhos da fé uma família abençoada, não só dentro ali da sua casa, mas todos os seus parentes, de geração em geração, abençoados pelo Senhor, porque você que está aqui, você vai se posicionar, você vai ser uma pessoa posicionada em Deus, e isso vai fazer com que todas as suas gerações vindouras sejam abençoadas em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Vamos declarar que nós concordamos? Queria que você levantasse suas mãos agora, que nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre as nossas casas, e com as mãos levantadas nós vamos receber, amém? Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família, os seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família, e seus filhos e os filhos de seus filhos, que a presença à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro, Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída.
seja, Senhor. Assim seja as nossas casas. Assim seja com as nossas famílias. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer mais uma coisa. Às vezes você está aqui agora conosco. Ou às vezes você está aí na live. E às vezes você tem nutrido um relacionamento abusivo, um relacionamento que não foi pautado nos princípios de Deus, um relacionamento, às vezes nem casado você é, e às vezes você vai pensar assim, nossa, mas vai ser tão difícil cumprir tudo isso. Às vezes Deus nem quer que você fique com essa pessoa. Vou te falar bem a verdade. Pastora, você está falando para eu largar? Não. Se você tem um relacionamento pautado nos princípios do Senhor, não. Nunca. Se você é casado diante de Deus e dos homens, não, você vai permanecer. Mas eu já atendi muitas pessoas que às vezes estão ali insistindo num relacionamento abusivo, num relacionamento que não é pautado nos princípios de Deus, num relacionamento que nunca foi feito dentro das coisas do Senhor. Então que Deus possa te dar discernimento em relação a isso. Amém? Que Ele possa te dar discernimento daquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor. Agora, se você é uma pessoa casada, você vai permanecer fiel até a morte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Lucas, vem cá, Caísa, por favor. Pastora, desce aqui embaixo para mim, por favor. Queridos, aproveitando que você está em pé, nós falamos sobre família e eu quero que você dê valor a tudo isso que foi ministrado, porque Deus tem direcionado muito sobre isto esses dias, diversas ministrações, temas. Obrigado, querido. A pastora Luciana, antes de começar o culto, ela falou: pastor, você poderia orar comigo depois do culto? Eu falei, é claro, mas eu quero fazer isso com vocês. Eu quero fazer com você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, e eu como pastor. Pastor Lucas, pastora Luciana e Isabela são pessoas que Deus tem levantado na nossa cidade. Deus tem dado um direcionamento específico para algumas coisas muito grandes. Nesse tempo, nesses dias. E isso tem revolucionado o reino espiritual. Nós temos caminhado para vivermos um tempo de muitas conquistas espirituais e muitas das revelações Deus tem dado para o pastor Lucas e para a pastora Luciana. E quando ela falou para eu orar, e é claro que eu falei que eu oraria, mas eu senti durante todo o culto de nós fazermos isso juntos. Porque quando Deus dá um propósito, a salvação, aprendi, salvação é individual. Mas o propósito é de um corpo, é de uma família, é de uma noiva, é de uma igreja.
A gente não conquista algo sozinho. A gente não faz nada sozinho. Querido, um pastor, um líder não pode fazer nada sozinho. Mas quando ele tem uma igreja, uma noiva que abraça a causa, que entende, que veste a camisa e que caminha junto para o alvo, aí o inferno treme. Você vê que quando Jesus conquistou, ele foi lá no inferno, pegou a chave e ele não deu para uma pessoa. Ele falou: as portas da minha igreja. O inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Não foi contra o apóstolo Paulo. Não foi contra o pastor Murilo ou contra o pastor Lucas. Não, somos nós. Então é função nossa darmos a mão e cobrimos eles em oração. Amém? Amém? Eu queria que você estendesse sua mão para cá. E você que está lá em casa, também gostaria que você unisse sua fé comigo. Pai, eu coloco a vida do pastor Lucas como sacerdote, como autoridade, a vida da pastora Luciana como auxiliadora, mas como profeta, como adoradora, como pastora, como aquela levantada pelo Senhor. E eu coloco a vida da Isabela também como profeta, adoradora, pastora, mulher de Deus. Pai, essa família diante do Senhor, o Senhor os escolheu, Pai, o Senhor os estabeleceu, e grandes coisas o Senhor tem colocado diante deles, junto conosco, Pai, nesta visão, nessa igreja, para um propósito, para essa cidade, para esse estado e talvez para essa nação. Pai, nós como igreja, nós queremos agora, Pai, nos levantar contra todo principado e potestade que queira afrontar, Pai, os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam aqui, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam, Pai, em volta deles. Pai, nós como igreja, damos as mãos, Pai, e dizemos no reino espiritual que nós estamos juntos, firmados como um só corpo, guerreando as mesmas guerras, Senhor. Pai, nós não aceitamos nenhuma interferência de Satanás contra a vida deles. Todo plano de Satanás nós destruímos, cancelamos, desfazemos agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, que o Senhor cubra eles com o teu sangue, com o teu manto, com a tua armadura, com a proteção do Senhor, com o sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a revelação do céu seja clara. Pai, que a instrução seja clara. Pai, que as visões sejam claras. Pai, que o Senhor dê o destino certo, o momento certo, o modo certo de como fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja queremos estar caminhando, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos direcionado, e que eu sei que vai ser bênção na vida de tantas pessoas, Deus. Profetizamos salvação, transformação, cura nessa cidade, ó Pai, através de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Mas em especial, Pai, eu abençoo a vida deles. Nós como igreja abençoamos a vida deles e profetizamos saúde, alegria, paz, vida longa, propósitos do Senhor, unção, revelações, os dons, os talentos, Pai, o poder de governo, de autoridade, o discernimento, Pai, de espíritos. Pai, que o Senhor traga, Pai, as revelações, os dons, Pai, as ferramentas necessárias para esse casal. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um pouquinho. Pai, como um selo, eu sei que eles já receberam óleo, Senhor, mas nessa noite nós queremos mais uma vez reafirmar, confirmar
e marca, Pai, a vida deles. Em nome de Jesus, com uma unção, com um mover, com algo sobrenatural. Essa família é abençoada e separada para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Se você concorda, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Amém, queridos? Grandes coisas Deus tem para nós. Como eu gosto de contar bênção. Como diz o apóstolo Mauri, meu pai, nós temos que ser fofoqueiros de boas novas e de boas notícias. Amém? Mas Deus tem dado já há um tempo um projeto que nós sabemos que é do coração de Deus, que está sendo escrito, desenhado, formado em todas as esferas. E eu estou falando isso para você ajudar em oração, mas para você também declarar e profetizar tudo aquilo que Deus tem para nós. Em breve você vai escutar muito de um instituto chamado Instituto Semear, que Deus vai derramar sobre nós em nome de Jesus. Amém? Queridos, domingo, escuta que eu tenho um recado importante. 9 horas da manhã, nós temos escola bíblica dominical. Nós voltaremos com a nossa escola. E eu quero dar uma ênfase em algo importante. Quero falar isso para os que estão em casa e para os que estão aqui. Nós estamos tendo na quarta-feira uma quarta das mulheres, a quarta das leoas, e tem sido muito abençoado. Eu fiquei muito feliz com o dia de ontem, pela quantidade de mulheres. Eu sei que vai ser uma tarde poderosa, e Deus está preparando, realmente levantando mulheres guerreiras para essa cidade, amém? Só que tem muitas mulheres que nos chamaram, e não são mulheres, mas que não podem vir porque trabalham, porque estudam, porque tem sua família, e é uma quarta tarde. Então nós resolvemos, conversei com o pastor Lucas, que é o responsável pela EBD, Escola Bíblica Dominical, e nós vamos abrir esse estudo que está sendo feito quarta-feira à tarde, no domingo às 9 horas da manhã, tanto para homens quanto para mulheres. Não teremos ainda para crianças, ok? Serão só adultos, mas eu quero abrir para você, igreja, e te convidar a você participar, porque é algo sobrenatural, fantástico, que vai abrir o teu entendimento sobre o livro de Josué. É uma analogia do livro de Josué com as nossas vidas, com o dia de hoje, com tudo aquilo que Deus quer preparar eu e você. Então gostaria muito que você viesse domingo, 9 horas da manhã. Não vai atrapalhar teu almoço, é rápido, não é um culto, é um ensino. Você vai estar aqui conosco. Quem estará na frente? Pastora Cris, presbítera Simone, pastor Lucas dando assessoria, que é o responsável pela EBD. Mas quero muito te convidar. Então, nesse domingo começamos e tem uma sequência. Se você puder vir e participar, seria muito bom, porque você pega uma sequência desses estudos, ok? São praticamente 3 meses, queridos, mais ou menos, ok? O estudo. E domingo de noite, 19 horas, eu espero você aqui, porque eu tenho uma palavra que eu sei que vai abençoar eu e vai abençoar você. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, por cada vida, pelas famílias, por aqueles que nos visitam. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas casas, sobre os nossos corações, sobre os nossos, e que possamos ser perseverantes na fé, firmes, inabaláveis no Senhor, Pai. Nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Vá em paz. Até domingo, em nome de Jesus.